Estamos na clínica de hemodiálise de Jacobina para falar com o Dr. Agno Cristi Ribeiro. Irá falar conosco sobre o Setembro Verde, esse mês incentiva a doação de órgãos. E de início, queria que o doutor falasse sobre o que significa, o que é o Setembro Verde. Falar sobre esse tema tão riquíssimo e dirimir as possíveis dúvidas que venham a ocorrer. De antemão, quero deixar claro que estamos aqui na clínica de hemodiálise abertos a qualquer dúvida, esclarecimentos. Estamos aqui com atendimento 100% vinculado ao SUS e localizado aqui na Praça 2 de Julho. Certo? Então, respondendo sua primeira pergunta, Augusto, o Setembro Verde nada mais é do que o mês dedicado à campanha de incentivo à doação de órgãos e tecidos. Em todo o país, a última semana do mês de setembro é a semana de incentivo à doação de órgãos. Ela é promovida pela Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, a ABTO, juntamente com o Ministério da Saúde e em parceria com as secretarias estaduais de saúde, a fim de promover ações que visam esclarecer o que é a doação de órgãos e transplantes, de modo que a população venha a ser sensibilizada nesse tema tão importante que é a doação de órgãos, certo? Aqui na Bahia, o Setembro Verde, ele tem a coordenação da CESAB, Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, através da sua coordenação do Sistema Estadual de Transplante, em parceria com os diversos centros transplantadores do Estado, de modo a garantir a plena realização do transplante de órgãos e tecidos. Vale a pena dizer que temos muito até a comemorar nesse último ano, né? O resultado parcial do primeiro semestre, que vai de janeiro a julho do corrente ano, mostrou um aumento global na doação dos diversos tipos de órgãos e tecidos. Basicamente, aqui em relação ao transplante renal, nós observamos que houve um aumento de 48% na doação de órgãos, doador cadáver falecido, e um incremento de 20% na doação intervivos, né, doador vivo, né? A despeito disso, vale ressaltar que o Estado ainda mantém uma fila muito expressiva, é a quarta fila do país. A nível de rim, nós temos 838 pacientes ativos, e o Setembro Verde, ele vem exatamente conscientizar a população sobre essa necessidade da doação de órgãos, porque existe ainda muita resistência de familiares com relação à doação, não apenas por cunho religioso, mas principalmente pela desinformação do que vem a ser a doação de órgãos e transplantes, não só da população leiga de forma geral, mas também abrangendo os profissionais da área de saúde, principalmente na manutenção do potencial doador. O transplante renal nada mais é do que você colocar um rim sadio de uma pessoa que faleceu ou de uma pessoa, um doador vivo, em um paciente que tem doença renal crônica em estágio avançado, ou seja, um rim que já não funciona como deveria funcionar, já está num estado pré-diálise, ou seja, sendo necessário que o sangue seja filtrado por uma máquina 3 vezes por semana durante 4 horas, ou que seja feita essa diálise a nível domiciliar pelo abdômen, a diálise peritoneal. Então, são pacientes pré-dialíticos, uma doença renal crônica em estágio avançado. Então, você vai colocar um órgão de um desses doadores, ou falecido ou vivo, nessa pessoa doente, por meio de um procedimento cirúrgico, e esperamos que, ao final desse procedimento cirúrgico, esse rim funcionante venha a dar uma melhor qualidade de vida para esse doente, ou seja, essa pessoa vai ter uma vida quase que normal na sua totalidade. A cidade de Jacobina recebe aí da região mais de 100 pacientes aqui na clínica de hemodiálise. Eu queria que o senhor falasse quantos estão aí já aptos para receber o transplante e queria que o senhor fizesse um balanço como está o estado da Bahia na questão de transplante.
Então, o que vem acontecendo é que o Estado ele vem investindo massivamente nos centros transplantadores e na captação de órgãos, certo? Mas a fila precisa andar, e essa fila ela ainda é bem expressiva, bem significativa. Para que um paciente seja receptor de órgão, de doador, cadáver falecido, ele precisa entrar numa fila única, uma fila única de receptor, de receptação de órgão. Ou seja, essa fila está presente no seu centro estadual de transplante, no caso, o estado da Bahia. No caso do paciente renal, hoje nós temos uma fila com 838 pacientes ativos. Obviamente que essa fila é subdimensionada pelo tamanho, pelo número de pacientes que a gente tem em doença renal crônica avançada, principalmente nos centros de hemodiálise. Entretanto, o paciente, para ser ativado, ele precisa realizar uma série de exames, precisa estar sempre mandando exames de sangue, vendo a compatibilidade, e isso acaba limitando um pouco o número de pacientes realmente ativos. A fila ela deveria ser bem maior, mas em pacientes ativos nós temos 838 na Bahia. Aqui em Jacobina, para você ter uma ideia, nós temos 114 pacientes em hemodiálise, dos quais apenas 12 pacientes estão ativos, pouco mais de 10%. Isso acontece por diversos fatores. Tem paciente que é contraindicado transplantar pela idade, pelas outras comorbidades que ele vem a ter, doenças cardiovasculares, por exemplo, diabetes, que no caso do diabético ele necessitaria de um transplante duplo, tanto de rim quanto de pâncreas, porque caso contrário, se transplantasse só o rim, haveria muito risco de o rim adoecer de novo por conta do diabetes. Existem pacientes que simplesmente também não querem transplantar, acho que a hemodiálise é um tratamento seguro para ele, e pacientes que não ativaram na fila por falta de acesso a exame ainda, né? Então, a questão é bem multifatorial. O que vale ressaltar, dizer também, é que o transplante renal não é a cura da doença renal crônica. O transplante renal é uma das diversas alternativas de tratamento, a melhor, inclusive, a que dá ao paciente melhor qualidade de vida, melhor sobrevida e que tem menos impacto na sua vida socioeconômica, porque esse paciente vai ter uma vida quase que normal, porque não vai ficar preso a uma rotina diária, entendeu? Então, temos sim que incentivar o transplante, temos sim que fazer a fila andar, temos sim que conscientizar a população de que é preciso doar órgãos. Muitos ainda imaginam que doar rim é ser mutilado, e eu queria que você falasse quem pode fazer essas doações, quem está apto a fazer a doação de rim. Bem, o transplante renal, existe 2 caminhos para o transplante renal. O paciente receptor de órgão, no caso o rim, ele pode receber esse órgão tanto de um doador vivo quanto de um doador falecido. No caso do doador falecido, esse paciente vai fazer parte de uma fila única no seu centro de transplante estadual e ele vai receber um órgão de um paciente falecido, certo? E, para isso, ele entra na fila. Esse paciente que é doador falecido, durante o momento do óbito, da morte encefálica, que é atestada com normas muito rigorosas estabelecidas pelo Conselho Federal de Medicina e sob estrita autorização expressa dos seus familiares, esse órgão é retirado, passa por vários exames para se constatar que o rim tem um excelente funcionamento e também se não há doenças que possam ser transmitidas do doador para o receptor. Então, esse rim é colocado naquele paciente que tenha uma melhor compatibilidade para reduzir os riscos de rejeição. No caso do doador vivo, o doador vivo ele pode ser tanto um parente quanto um doador vivo não relacionado, ou seja, pode ser um amigo, pode ser alguém que vai doar, nesse caso com autorização judicial, já que é proibida a comercialização de órgãos e tecidos no Brasil. Esse paciente também é submetido a vários exames, tanto o doador quanto o receptor, para ver como, assim como no doador cadáver, o funcionamento do rim,
o bom funcionamento do rim, a possibilidade de existência de doenças que possam ser transmitidas do doador para o receptor e também a viabilidade desse doador sobreviver com um único rim, né? O rim, como é um órgão em duplicidade, podemos viver perfeitamente com um único rim. Para isso, existe pessoas que nascem com um único rim, pessoas que sofreram acidentes e acabam ficando com um único rim, pessoas doadores de rim e que acabam sobrevivendo muito bem com a doença renal. Então, essa mutilação é bem relativa. O paciente com um único rim, ele pode sobreviver normalmente, exercendo todas as funções como se estivesse com os dois rins. Mais um questionamento para o doutor Agno. Quanto tempo dura um enxerto renal, doutor? Bem, a sobrevida de um enxerto renal é bastante variável. Existem pacientes que têm aí 15, 20 anos de transplante, o enxerto continua funcionando normalmente, bastante ativo, como também existem pacientes que têm uma sobrevida pequena. Isso depende muito de fatores do paciente, como se ele já foi transplantado previamente de algum órgão, se o paciente realizou muitas transfusões sanguíneas, quais foram as intercorrências que ocorreram nesse intraoperatório para a implantação do órgão e, principalmente, né, quais são os cuidados que esse paciente tem, se ele mantém a regularidade no acompanhamento, se ele faz uso adequado dos imunossupressores. Os imunossupressores são drogas utilizadas de forma contínua o resto da vida do paciente para evitar que esse enxerto, esse órgão estranho que você recebeu de outro, seja rejeitado pelo seu sistema imune. Que a tendência natural quando se faz uma doação é que o órgão inserido no corpo de outro venha a ser reconhecido como estranho pelo seu sistema imune. Então, isso daí pode causar uma rejeição tanto aguda, que é uma rejeição de fase imediata, quanto crônica, que é ao longo do tempo. Certo? Então, é necessário o uso dos imunossupressores, apoio da família, tanto que pacientes que são usuários de drogas, pacientes que são bastante comprometidos pelo etilismo, pacientes psiquiátricos, pacientes desestruturados a nível familiar, esses pacientes têm contraindicações relativas para realizar o transplante renal exatamente por esses cuidados no uso dos imunossupressores e no acompanhamento médico-laboratorial. Os pacientes que fazem tratamento, eles não têm rim e após esse transplante, por quanto eles precisam retornar e continuar o tratamento ou já estão liberados para ter uma vida normal? O transplante renal não é a cura da doença renal, é uma das alternativas de tratamento, a melhor, inclusive. Então, esse paciente ele vai ser sempre acompanhado pelo médico, inicialmente numa periodicidade semanal, posteriormente vai ficando mais espaçado, com um acompanhamento semestral, para verificar se esse paciente está fazendo o uso correto dos imunossupressores, se existe necessidade de ajuste nessas drogas para evitar a rejeição e medir os parâmetros laboratoriais da evolução desse enxerto, para ver se esse enxerto está funcionando adequadamente. Então, é contínuo o seu acompanhamento, você não se livra do médico, é um casamento. O paciente que é transplantado, acontece o seguinte, ele permanece com seus rins inoperantes. Na realidade, na maioria dos casos, ele fica com 3 rins, 2 que não funcionam e o enxerto que funciona. O rim do paciente só é retirado em casos extremos, onde ele tem uma hipertensão persistente ou infecções de repetição, aí está indicada a retirada do rim original dele. Nesses casos que não tem essas patologias, o paciente fica com 3 rins, um funcionante, que é o enxerto, e 2 inoperantes, que é o original dele, o rim nativo. Como profissional nefrologista, qual a mensagem final que o senhor deixa aqui nesse mês de setembro, o Setembro Verde? Embora o Setembro Verde seja um mês de incentivo à doação de órgãos, o que é muito importante, nada vale mais do que prevenir. Eu acho que num futuro próximo, num próximo encontro da gente, vale muito mais a pena a gente estar discutindo maneiras de prevenir e reconhecer precocemente a doença renal para que a gente venha a deter a sua progressão e que venha
não necessitar, seja de hemodiálise, diálise peritoneal ou transplante renal, apenas tratamento conservador mesmo. As pessoas questionam muito sobre bebida alcoólica, quais os produtos químicos, quais as drogas que afetam mais aí ao rim? Vamos lá. Primeiro, o consumo de sal, não é excessivo de sal, consumo excessivo de proteínas, principalmente carne vermelha, suplementos proteicos, gordura. O fumo está presente na gênese de quase todas as doenças, né? A obesidade, né? Ou seja, sendo necessário a prática regular de exercício físico, né? Controle da pressão arterial, controle do diabetes, controle do colesterol, evitar o uso de drogas nefrotóxicas, principalmente os anti-inflamatórios. Muitas vezes nós usamos de forma inocente um diclofenaco, um nimesulida, um cetoprofeno, e estamos prejudicando o rim de forma inocente, sem saber. Então, a prevenção passa por todas essas nuances e, obviamente, ingerir bastante líquido diariamente.